Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa tarde a todos, boa noite. Já são 6h03. O Viva Voz está decolando agora. A gente vai analisar os principais fatos do dia. É feriado, mas não para todo mundo, né, Muniz? Boa noite para você. Não para todo mundo, muito menos pra gente, porque Dia do Trabalho é cheio de notícia, né, Vera? E não foi diferente hoje. Não foi diferente. A gente vai analisar aí a fala do presidente Lula durante o evento esvaziado de comemoração ao Dia do Trabalho. Vamos trazer as consequências, o dia seguinte das chuvas no Rio Grande do Sul, ainda com um rescaldo importante em número de mortos e desaparecidos. E a gente vai conversar sobre isso com o ministro das Cidades, Jader Filho, que também não folgou no feriado e vai nos atender no segundo bloco do Viva Voz. Então, o que não falta é notícia. Te convido a ficar com a gente na próxima hora. A gente já vai acionar direto a Malu Mões, que vai contar como foi o evento do Dia do Trabalho aqui em São Paulo, no estacionamento do estádio de Itaquera. Boa noite, Malu. Conta pra gente. Boa noite, Vera. Boa noite, Muniz. No ato do 1º de maio, o presidente Lula minimizou os desentendimentos com o Congresso. As falas ocorreram em meio às cobranças do presidente da Câmara por mais acenos do governo ao Legislativo. Arthur Lira tem travado votações importantes do governo e criticado principalmente o ministro Alexandre Padilha de Relações Institucionais. Lula voltou a elogiar o ministro hoje, deu um espaço de destaque para ele e também defendeu a articulação política do governo. Se vocês acompanharem a imprensa todo dia, dá a impressão que tem uma guerra entre o governo e o Congresso Nacional. Mas eu quero fazer um reconhecimento. É que nós fizemos alianças políticas para governar. E até hoje, presta atenção, até hoje, todos os projetos que nós mandamos para o Congresso foram aprovados, e isso por competência dos ministros, por competência dos deputados que aprenderam a conversar. O aceno de Lula também foi acompanhado pelo ministro da Fazenda. Ao comentar a melhora do rating do Brasil por uma agência de risco, Fernando Haddad afirmou que isso é resultado do trabalho conjunto dos três poderes. Lula hoje participou do ato do 1º de maio das centrais sindicais na capital paulista. O ato foi pela primeira vez no estacionamento do estádio do Corinthians, lembrando que esse é o time do presidente. Ele, inclusive, encontrou alguns ex-jogadores, se reuniu com o presidente do time do Corinthians e, inclusive, chegou a ganhar uma blusa com o número 13 e o nome do Lula, essa camiseta presente do presidente do clube. O Lula ele entrou no palco do evento do Dia dos Trabalhadores ao lado do deputado federal Guilherme Boulos. Ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, apoiado pelo petista. E Lula pediu votos para Boulos, o que viola a Constituição Eleitoral. Ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, contra o nosso adversário estadual, contra o nosso adversário municipal. Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. E essa fala já está gerando bastante repercussão e críticas pela oposição. O MDB, que é o partido do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que vai tentar a reeleição, já afirmou que vai entrar na justiça. A gente conversou com o advogado do MDB, que falou que devem entrar com essa ação entre hoje e amanhã. O uso indevido, de um evento que era destinado à comemoração do 1º de maio, ele foi desvirtuado para um comício eleitoral. A legislação eleitoral apenas permite campanha a partir do dia 15 de agosto e qualquer pedido de votos anteriormente a isso gera multa, a chamada propaganda eleitoral antecipada.
o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas, ambos de São Paulo, haviam sido convidados para esse ato das centrais sindicais, mas eles recusaram o convite, Vera. Obrigada, Malu, pelas suas informações. Pois é, Muniz, um ato esvaziado, né? Ele até, inclusive, reclamou disso, né? Falou ali, mostrou uma certa insatisfação. E é um evento, um ato ali, um momento que é tradicionalmente o espaço para ele poder falar ali com os apoiadores, né? Então, ser esvaziado chama mais atenção por isso, né, Vera? Chama mais atenção. Eu acho que o local não ajudou. Tradicionalmente, os eventos da CUT e do PT eram realizados no Paço Municipal de São Bernardo. Esse era o evento mais tradicional de 1º de maio das esquerdas, né? Tanto da central quanto do partido. Foi em São Bernardo que o Lula começou a carreira política dele, nos comícios ali, pelas greves em 78, 79, no estádio da Vila Euclides, depois nesse espaço do Paço Municipal de São Bernardo. Eu acho que não existe essa tradição de um evento em Itaquera e ele se afastou muito das centrais sindicais nesses 2 primeiros anos de governo. Já teve reclamações pelo fato dele ter recebido a CUT separadamente das demais centrais, que acabaram apoiando a eleição dele em 22, apesar de um histórico aí ao longo das décadas de muitas idas e vindas entre o PT e as outras centrais, a Força Sindical, a CGT e as demais, mas apoiaram o Lula em 22 e depois voltaram a se afastar. E eu acho que havia uma expectativa grande de que ele fosse revogar, ao menos em parte, a reforma trabalhista, que acabou tirando muito recurso das centrais, sobretudo com a não obrigatoriedade do imposto sindical. Então, isso era uma expectativa que havia, o restabelecimento, de alguma forma, do imposto sindical. Isso não aconteceu. Então, a gente chega a esse 1º de maio sem muitas notícias para anunciar, tanto que ele resolveu sancionar o imposto de renda ali, porque era alguma coisa para entregar diante dos trabalhadores, Muniz. E certamente a oposição vai tentar surfar nisso, né, do evento um pouco mais esvaziado, porque a gente tem acompanhado esse monitoramento aí de qual adesão que cada líder político consegue ter. Certamente isso vai entrar. Agora, um outro ponto, né, Vera? Ele fala isso, ele voltou a esse expediente de culpar a imprensa. Falou ali que se a pessoa só acompanha pela imprensa, acha que tem ali grandes problemas. Só que o que a gente acompanha ali no dia a dia é que, de fato, tem ali alguns entraves, até que, tanto que ele teve que entrar nessa negociação, se reunir ali com o Lira e azeitar as coisas para avançar. Não é só o que a imprensa diz, né, Vera? É o que está acontecendo ali que a gente tem acompanhado. Sim, exatamente. A gente vê aí muitos embates que aconteceram, inclusive, nessa semana, não saem da cabeça da imprensa, estão na voz, inclusive, do presidente do Senado, presidente da Câmara, costumeiramente reclamando da articulação política do governo. E também não é verdade o que ele falou ali, que o governo aprovou rigorosamente todos os projetos que mandou para o Congresso. Vários deles foram muito alterados, houve derrotas totais, como na questão de mudar o marco legal do saneamento básico, que foi derrotado. Nessa questão das desonerações, que agora o governo vai à Justiça, houve sucessivas derrotas do governo e mesmo em outros projetos houve alterações grandes. E no caso especificamente da legislação trabalhista, o projeto dos EPs, que foi mandado com um grande estardalhaço pelo presidente, pelo ministro Luiz Marinho, que a gente inclusive entrevistou aqui ontem no Viva Voz, ele ficou lá engavetado, não conseguiram manter a urgência e agora não tem nem previsão para ele ser de fato analisado, porque foi mal recebido pela categoria. O governo tentou transplantar para uma categoria que é absolutamente nova e que não se liga tanto nas leis trabalhistas antigas, aquela lógica meio seletista. E o que eles entenderam? Eu vou pagar mais contribuição, vou contribuir para a Previdência e o governo não me dá nada. É um tipo de trabalhador que não quer essa formalização, por incrível que pareça, não dessa maneira, pelo menos. Então, também eu acho que existe um grande descolamento do governo do PT das novas pautas do mundo do trabalho. Muniz, isso também explica esse esvaziamento. Ô Vera, a Malu vai voltar com mais informações, só que acho que a gente poderia só dar uma palavrinha sobre essa questão do pedido de votos para o Boulos, candidato aqui à Prefeitura de São Paulo. Todo mundo sabe que eles estão aliados nessa eleição, mas agora veio um pedido explícito e já com uma reação ali do atual prefeito
Isso pode virar uma dor de cabeça aí para as eleições? Certamente vai virar uma ação e, se a jurisprudência prevalecer, vai gerar uma condenação. E essas condenações costumam ser rápidas por campanha antecipada. Acontece que a multa é baixa, Moniz, então não gera nenhuma inelegibilidade, não gera nenhum dano maior nem para o candidato e nem para quem pediu o voto, mas realmente é algo impróprio e é algo em que o Lula já é versado. Então ele não pode dizer, nossa, estava ali desatento, acabei pedindo um voto, vê se pode, porque ele fez isso em 2022, na campanha dele próprio, pediu voto para ele e para o Wellington Dias, quando participou de um evento no Piauí antes do prazo eleitoral. E em 2010, exatamente num 1º de maio, ele fez a mesma coisa com a Dilma. Nas 2 vezes, ele recebeu multas da Justiça Eleitoral. Então, a gente já pode contar com uma multinha. Agora, essa ideia dele, todo mundo que votou em mim entende votar no Boulos, é porque, de fato, ele venceu. Venceu na cidade de São Paulo. Mas não acho que seja tão simples fazer essa transferência, porque o Boulos tem um perfil um pouco diferente dele. Essa campanha que ele fez em 22, de todos juntos, frente ampla, contra o Jair Bolsonaro, tem menos chance de colar com alguém com o perfil do Boulos e o histórico dele, que é muito associado a essa questão da luta por moradia, inclusive de invasões de imóveis na luta por moradias. Então, eu acho que não será tão simples essa transposição de votos 2 anos depois. A gente vai acompanhar aí no curso da eleição. Além do que, o prefeito tem a máquina e isso costuma ser bem significativo. Agora, falando da questão da oposição, né, que você tinha dito, a Malu vai voltar para a gente com informações. Eu achei só muito significativo que ele tenha dito que convidou o prefeito e o governador a estarem lá. Nenhum dos dois esteve. Aliás, os presidentes dos poderes também foram convidados e não compareceram, o que mostra que não é a imprensa que inventa que o governo tem dificuldades. Mas aí, diante da ausência do prefeito e do governador, o presidente os chama de adversários. Então a gente fica com aquela dúvida. De fato, ele queria a presença institucional dos outros entes federativos? Se ele não manteve nenhuma certa institucionalidade em relação a isso, foi um clima de palancão mesmo. Malu, boa noite de novo, de volta. A oposição aproveitou o 1º de maio para surfar na dificuldade do governo nessa área do trabalho e do emprego? Está aproveitando bastante e, inclusive, em 3 pontos. Eles estão explorando já a questão da fala do Lula em apoio, pedindo votos para o Boulos. Eles estão comentando muito isso, falando que é um crime eleitoral, fazendo muitas críticas, até por conta de outros episódios em que a oposição atacava, a então oposição ao governo Bolsonaro atacava o então governo Bolsonaro. Eles também estão explorando a questão do ato ter sido muito esvaziado e estão comentando também sobre os dados de desemprego. Essa semana saiu dados do IBGE que mostrou que a taxa de desemprego no Brasil subiu 0,5 ponto percentual, foi de 7,9% no trimestre encerrado em março deste ano. Então mostrou uma piora dos dados e com isso eles têm explorado bastante esse ponto. A líder da minoria da Câmara dos Deputados, Bia Kicis, afirmou à CBN que o evento foi um fiasco. Um verdadeiro fiasco, né? Nem o povo e nem os trabalhadores aderiram ao ato. Então, aquela meia dúzia de gatos pingados ali de sindicatos não representam os trabalhadores que estão insatisfeitos, né? Também não é à toa o desemprego batendo a porta, a falta de responsabilidade de um governo que só quer taxar e taxar também quem empreende e abre portas de emprego, né? Então, é um fiasco. Já o deputado federal Guilherme Boulos repudiou esses comentários, essas críticas da oposição. Sabem que o lado de lá quer que o Brasil ande para trás e inventam mentiras sobre a situação do Brasil. Ministro Marinho, o governo está querendo dar direito pela primeira vez aos trabalhadores de aplicativo. Garantir aposentadoria e auxílio-doença. E eles dizem que quer tirar direito. A mentira é braba.
Durante o evento, Lula ele tentou fazer um aceno à classe trabalhadora, ele sancionou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. A medida vale para quem ganha até R$ 2.864, segundo o governo federal. Ele também voltou a reforçar a promessa que vem desde a campanha de 2022, de que até o final do governo agora, que vai até 2026, quem ganha até R$ 5.000 não será tributado pelo imposto de renda. Lembrando que a equipe econômica do governo critica isso porque diminuiria a arrecadação. Então, eles são um pouco contra a esse ponto. O aceno à classe trabalhadora ocorre em meio à greve dos servidores federais, que também cobram por reajuste e melhor valorização da carreira. Vera. Obrigada, Malu, pelas suas informações. A deputada Bia Kicis tenta surfar nessa questão, mas acontece, Muniz, que nos anos Bolsonaro, por exemplo, o salário mínimo não teve aumento real. Os 4 anos foi o primeiro governo desde o Plano Real em que o salário mínimo terminou com um valor menor do que no início, ali em termos de poder de compra. E também não houve reajuste de servidores. Então, nessa área trabalhista, o Bolsonaro jamais participou de um 1º de maio. É até engraçado ela falar em fiasco, porque eles não têm nenhum legado nessa área. Ficou realmente a desejar. A questão que o Boulos diz aí, que as mentiras fazem com que as pessoas que trabalham com aplicativos não entendam o valor do projeto, é subestimar bastante, né, o trabalhador. A pessoa sabe onde lhe aperta o calo. Ela sabe, ela faz conta no fim do mês o que o corre dela vai implicar em termos de ganho. E o que mais pega no projeto é o fato de ter uma contribuição previdenciária quando a pessoa não quer. A gente pode discutir se isso é desinformação ou não e se ela está pensando a longo prazo ou não, porque depois vai fazer falta uma previdência, claro. Mas só que eles entendem essa contribuição previdenciária como taxação e dizem que eles já deixam um grande pedaço do que ganham com a plataforma e não querem deixar mais um tanto com a Previdência. Então, é isso que está pegando. Não é questão de que acham que vai suprimir direito e nem nada disso. A gente vai agora a Brasília com a Samantha Klein, porque nessa área econômica houve uma boa notícia para o Brasil hoje. O ministro Fernando Haddad já vinha com essa expectativa de que haveria essa notícia nos próximos dias e ela aconteceu mesmo, e a agência de risco Moody's mudou a classificação do Brasil. Samantha, boa noite. Qual foi essa mudança e o que ela significa aí para o país? Boa noite, Vera. Bom, essa mudança é o seguinte, modifica de estável para positiva a perspectiva do rating do Brasil. Mudou a nota? Ainda não. Ela segue sendo A2, mantém o risco do país, portanto, num grau chamado de especulativo, mas essa é uma boa sinalização da agência de classificação de riscos Moody's, fazendo essa modificação. Até porque vale lembrar que no ano passado a Standard & Poor's e a Fitch já tinham elevado, portanto, esse grau de classificação do Brasil. E essa avaliação, Vera, também ela é muito acompanhada pelos investidores. Era esperado, como você falou, e aí veio hoje. Ainda que vale a nota também dizer que a própria agência não divulgou ainda em seu site para a gente conferir todos os detalhes desse comunicado. Mas, inclusive, o Ministério da Fazenda e o próprio presidente Lula já fizeram aí comemorações a respeito dessa manifestação da Moody's. E com a efetiva mudança da nota de crédito, logo ali na frente, que é o que o Ministério da Fazenda e o ministro Haddad estão esperando, o Brasil estará a um degrau de voltar a possuir o grau de investimento. O Brasil chegou a receber da Moody's o grau de investimento lá atrás, mas a partir de 2015 perdeu esse rating ou essa nota de crédito e aí, portanto, ficou ali numa nota negativa, passou para estável e aí sim passou para
positiva. De acordo com o Ministério da Fazenda, a agência Moody's aí destacou a melhora na perspectiva do crescimento econômico, depois de reformas como a reforma tributária, que na verdade ainda está em curso, não é? Está aí no processo de regulamentação, e também outras medidas como o novo arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou no X, o antigo Twitter. Ele escreveu que a Moody's acompanhou outras agências de risco ao reconhecer a mudança para melhor das perspectivas e reformas econômicas aprovadas no país. A Haddad ainda destacou que o fato tem a ver com o trabalho conjunto dos três poderes, que colocaram os interesses do país acima das divergências superáveis. Ou seja, faz um afago importante ao Congresso Nacional. Ontem mesmo, não é, Vera, a gente falava a respeito das rusgas ou da nova crise envolvendo o Senado e o Palácio do Planalto. O presidente Lula aí que acabou de dizer que isso não existe e que a gente fica vendo isso somente pelas manchetes, né? Ele que veio aí na manifestação da nossa colega Malu Mões, e o presidente Lula também fez ali um afago. Ele disse, o Brasil que estamos construindo voltou a ser respeitado no mundo, voltou a ter credibilidade econômica e ambiental, e isso é bom para todo mundo. Até porque a Moody's, no seu comunicado, também citou a política ambiental do governo federal, ou pelo menos os esforços nesse sentido para uma política mais verde. Então, Haddad e Lula acabam agradecendo, de certa forma, também o Congresso, principalmente Fernando Haddad, até porque é necessário desanuviar a questão da desoneração da folha de pagamentos. E ontem próprio, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do Congresso Nacional, foi duro ao dizer que é um erro primário do governo judicializar a matéria, que traz aí problemas no relacionamento entre os poderes e também respinga sobre o Supremo Tribunal Federal, mas disse que, apesar disso, as relações vão acabar sendo colocadas nos eixos. Vera. Muito obrigada, Samantha, pelas suas informações, e um bom resto de feriado para você. Para nós. Bom, a gente vai agora para aquele breve intervalo, noticiário da sua cidade, depois repórter CBN, voltamos com o Viva Voz falando das chuvas no Rio Grande do Sul. Estamos de volta com o Viva Voz e agora a gente vai direto a Brasília, porque a Isa Staciarini traz as informações, um balanço do que as chuvas ocasionaram no Rio Grande do Sul e também os desdobramentos políticos, porque o presidente Lula e outros falaram a respeito da tragédia. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha. É isso, o presidente Lula acaba de anunciar que amanhã vai pessoalmente ao Rio Grande do Sul para verificar a situação em razão das fortes chuvas que atingem o estado. Ele conversou há pouco com o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, informou que inclusive o Ministério da Defesa tem 8 helicópteros à disposição, só que essas aeronaves não estão conseguindo decolar justamente em razão do mau tempo. Vamos ouvi-lo. Não tem limite da gente colocar, não. Se foi só 30, sabe, nós vamos mandar 60, 90, 100. Não tem limite de pessoas para a gente mandar para ajudar, tá? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou pensando em amanhã ir para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa ajudar de forma efetiva a diminuir o sofrimento desse povo. Obrigado, presidente. E amanhã nos encontraremos a partir... a hora que eu embarcar aqui, eu lhe telefono. Perfeito. Tá bem? Obrigado, presidente. Um abraço e que Deus dê sorte ao povo do Rio Grande do Sul, que a chuva diminua, porque eu estou sabendo que vai ter mais 340 milímetros de chuva. Isso. E vai dar uma trégua no final de semana, mas volta a chover na semana que vem. Sim, temos um quadro difícil aí para os próximos dias. Tá bom. Mas conte conosco, governador. Essa conversa foi publicada nas redes sociais do presidente Lula, lembrando que a FAB já enviou 2 helicópteros para as operações. Em uma das ações de apoio, a FAB resgatou inclusive uma família que estava ilhada em uma casa com risco de desabamento e a água já estava entrando
na residência. A família foi resgatada de helicóptero e transportada da região de Candelária até Santa Cruz. A Defesa Civil Nacional também atua nas ações de busca e resgate de vítimas e também de desobstrução de estradas. E o que o governo federal tenta agora, Vera, é fazer com que esses 8 helicópteros do Ministério da Defesa possam decolar. Só que eles não conseguem levantar voo ainda em razão do mau tempo, Vera. Ô Isa, me diz uma coisa, eu vi que o presidente postou aí a conversa com o governador também postou do lado de lá, mas a gente tem visto também nesse caso a oposição fazendo críticas aí à atuação do governo, que teria demorado e que teria, enfim, que seria insuficiente. A cada tragédia a gente tem assistido isso, não só nesse governo, no governo passado também muitas cobranças. Parece haver uma falta de preocupação com o antes, né? Com a prevenção do que deveriam ser as atuações de estados, municípios e do governo federal nesse tipo de tragédia, né? Pois é, a crítica é justamente, né, a essa tentativa de se antever esses desastres naturais em razão de serem tragédias sazonais, né, Vera? Ou seja, sempre acontecem dentro de um período já previsto de tempo, todo início de ano, ou então na chegada do outono, né, até em razão das fortes chuvas que atingem não só o Rio Grande do Sul nesses períodos, mas também, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, aquela região serrana do Rio de Janeiro. Então, a oposição critica o fato do governo agir somente após o desastre natural, né? E não se antever, por exemplo, a alguma ação para evitar que tragédias como essa aconteçam. Sim. Inclusive, um balanço mais atual, esses temporais já deixaram 10 mortos, pelo menos 11 feridos, 21 pessoas desaparecidas. O número de pessoas desalojadas somam 3.393 pessoas e já são 1.072 em abrigos. Portanto, um desastre natural bastante expressivo, com pessoas inclusive fora de casa, Vera. Sim. Ô Isa, e o que a gente tem aí mapeado, o que a gente tem acompanhado com relação aos trabalhos, o apoio feito pela Defesa Civil? Porque é isso, se não tem a precaução, se não tem a prevenção, depois que esse estrago todo acontece, a gente precisa ter as ações ali urgentes para evitar que os números de desaparecidos e de vítimas subam muito, né? O que a gente tem de balanço sobre isso, hein? Pois é, até agora a Defesa Civil Nacional informou que são 107 municípios afetados e que uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres foi mobilizada para atuar nos locais mais atingidos. Além disso, técnicos detalham aí as previsões meteorológicas para os próximos dias e preparam as ações que são executadas. Para amanhã, a previsão indica acumulado de chuva significativo e a Defesa Civil, inclusive, alerta que os solos que já estão encharcados e também os rios que já estão bastante cheios possam ainda mais ser atingidos, o que acaba potencializando aí os danos. A CBN, eu conversei com o coordenador-geral de monitoramento e alerta, o Thiago Molina, que me disse que os primeiros alertas de chuvas intensas foram emitidos ainda no fim de semana e que ontem choveu acima da média esperada. Ele explicou que o foco agora tem sido o socorro das pessoas e também ajuda humanitária às famílias. Vamos ouvi-lo. Esse efetivo já está atuando em conjunto com as forças estaduais para socorro e abrigamento da população afetada. Nesse primeiro momento, um dos principais enfoques é acelerar o reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública, bem como apoiar e agilizar os processos de solicitação de recursos financeiros para ações de socorro e de assistência humanitária. Ô Isa, e para a gente encerrar, tem alguma mudança quanto à realização do Enem dos concursos lá no estado?
Vera, por enquanto o Enem dos concursos está mantido. Agora a organização aí do concurso nacional unificado informou que acompanha a situação, inclusive com equipes em loco lá no estado e em diálogo com o governo local. A aplicação das provas em todo o país, a gente lembra, né? Vai ser agora domingo e a organização afirma que qualquer eventual alteração logística será anunciada pelo Ministério da Gestão e Inovação. Vera, eu volto com você e também com o Muniz. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Pois é, Muniz, a gente vai ter oportunidade de falar com o ministro sobre essa questão da mitigação e também a dificuldade de prevenção em desastres que são cada vez mais mais comuns. Desastres naturais que estão ocorrendo em muito maior quantidade e com intervalos muito mais curtos devido também às mudanças climáticas, né? Além de outros fenômenos aí meteorológicos. E é importante que... Bom, primeiro que esse é um governo que coloca com um foco a questão ambiental muito claro, né? Então, é de se esperar que isso tudo seja mapeado, monitorado e possa se avançar. E tem um agravante, né, Vera? Porque a gente está vendo agora no sul e a gente eventualmente vê no sudeste as fortes chuvas, mas a gente também acompanha secas muito intensas em outras regiões. Então, o governo precisa estar articulado para atender não só a catástrofe que acontece. O meu ponto é que se ficar atento só ao momento ali da enchente, não está atendendo a seca que vai acontecer depois numa outra região ou a chuva da outra região. Então, esse trabalho tem que ser bastante articulado, porque no final das contas são as pessoas que acabam ficando ali sofrendo com esses problemas, né? Sim, nessa questão dos incêndios, das queimadas, por exemplo, o governo tem feito um calendário aí de alerta. Então, isso já é uma medida um pouco mais preventiva. Soltou, por exemplo, essa semana, calendário de alerta para o bioma do Pantanal, que haveria risco maior de incêndio. É um bioma que vai sofrendo muito com essa questão de incêndios nos últimos anos e perdeu uma grande parte da sua vegetação devido a essas queimadas, também ao desmatamento ilegal. E ali se fez um convênio entre o Ministério do Meio Ambiente e os estados para coibir essas práticas e, portanto, reduzir o risco. Mas nem todos os biomas e nem todos os estados que que sofrem muito com essas intempéries têm feito ações assim preventivas, né? Exatamente. A gente vai atualizar aqui, Vera, um pouco mais das informações, porque o governo lá no Rio Grande do Sul tem acompanhado, né, a situação que vai mudando a todo momento. Teve atualização do boletim ali, do que eles já conseguiram mapear e dos resgates e dos próximos dias. A gente vai ter mais informações com a nossa reportagem lá no Rio Grande do Sul. Gabriela Plentes já está conectada conosco, já nos ouve. Gabriela, boa noite para você. Se puder nos atualizar as informações, por favor. Boa noite. Eu sou sim. O último boletim da Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul contabiliza oficialmente 10 mortes em decorrência da chuva aqui no estado. Os óbitos foram registrados em Paverama, Pantano Grande, Taara, Encantado, Salvador do Sul, Segredo, Santa Maria e Santa Cruz do Sul. Fora do dado oficial do órgão estadual, outras vítimas em Santa Cruz foram confirmadas pela Prefeitura da cidade e em Santa Maria teve um deslizamento de parte de um morro que também já deixa uma vítima. São ao menos 4.487 pessoas fora de casa, sendo 1.072 em abrigos e 3.416 desalojadas. Além disso, outras 21 pessoas estão desaparecidas, pelo menos ali em Roca Salles, em Candelária, em Encantado, em São Bendelino e uma em Passa Sete. O total de municípios atingidos já subiu para 114. Em coletiva agora à tarde, o governador Eduardo Leite suspendeu as aulas e confirmou a vinda do presidente Lula ao Rio Grande do Sul amanhã para acompanhar a situação no estado. Também temos perigo de barragens aqui, também ter estado de alerta e também alerta de inundação, também sendo acompanhado do Guaíba e em outros rios aqui do Rio Grande do Sul. A situação é realmente muito preocupante. O governador Eduardo Leite projetou que possa ser uma das maiores, se não a maior tragédia climática
do Rio Grande do Sul. Isso a gente lembra também aos ouvintes que em setembro a gente teve o registro de 53 mortes em outra enchente, em outra tragédia climática aqui no Rio Grande do Sul, e agora a cena se repete no nosso estado. Muito obrigado. Obrigado pelas suas informações, Gabriela Platz, falando com a gente ao vivo, direto do Rio Grande do Sul, uma situação dramática por lá. Vamos seguir atualizando. Sim, dramática. Amanhã o presidente vai estar lá, o ministro hoje vai falar com a gente sobre o que vai, além do que já foi anunciado, o que deverá ser dito lá. Vamos fazer assim, vamos para um rápido intervalo então e a gente volta já. É o tempo do ministro conectar e a gente voltar com ele. Ponto final CBN. Estamos de volta com o Viva Voz e agora sim, já com a gente na linha e conectado inclusive com imagens para quem nos acompanha pelos aplicativos aí de imagens, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. Ministro, boa noite, muito obrigada por ter nos atendido. Desculpa a minha insistência, mas é que realmente era importante ouvi-lo ainda hoje. Eu que agradeço, Vera, Muniz, aí pela oportunidade de estar conversando com os telespectadores e os ouvintes da Rádio CBN. Ministro, a gente viu aí que o Ministério das Cidades disponibilizou algumas verbas para o Rio Grande do Sul e também algumas aeronaves e helicópteros que estão com dificuldades, inclusive por causa do mau tempo, de chegar até lá. Queria que o senhor atualizasse para a gente o que já foi feito e o que vai ser feito amanhã com a visita, inclusive, do presidente, imagino que do senhor também, ao Rio Grande do Sul, né? Exatamente, Vera. O presidente desmarcou a reunião que haveria amanhã dos ministros que estão tratando sobre as infraestruturas, seja na área de saúde, educação, transportes, que seria feita amanhã. Os ministros todos vão se deslocar juntamente com o presidente, com o ministro Paulo Pimenta. Nós iremos ao Rio Grande do Sul. Já dialogamos, o presidente já dialogou com o governador Eduardo Leite, colocando toda a estrutura do governo federal à disposição de ações através do Ministério da Integração, através do Ministério da Defesa, para que a gente possa diminuir os impactos que inclusive ceifaram vidas. E aqui quero me solidarizar com as famílias que perderam, enfim, entes queridos, ou aquelas famílias que perderam tudo que tem, enfim, várias casas foram destruídas. Então, minha solidariedade a essas famílias. Ministro, de que forma que o seu ministério, o Ministério das Cidades, atua para esse tipo de situação? Até porque, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, os extremos climáticos são cada vez mais comuns, vão continuar sendo assim. Muitas vezes a gente acompanha, né, os governos federal ou estaduais anunciando verbas mesmo para reconstrução, mas muitas vezes a população ali acaba não percebendo essa diferença porque passam 6 meses, como lá no Rio Grande do Sul, vem uma nova tempestade e causa novos transtornos. De forma prática, de que forma que o Ministério pode contribuir para amenizar esse sofrimento todo daqui para frente? Muniz, é importante que se entenda, no governo federal existem 2 ministérios que tratam sobre esse tema. Existe o Ministério da Integração, que é o ministério do ministro Valdez, que cuida da resposta. O Ministério das Cidades cuida de prevenção. O detalhe, Muniz, é que desde 2015 não se faz uma única seleção para prevenção a desastres diante do cenário que tem sido cada vez mais frequente em relação a tudo que tem acontecido. Não se faz nenhuma seleção nem de contenção de encostas, nem de drenagem nesse país. Quando nós chegamos no governo do presidente Lula, no 3º mandato, antes da PEC da transição, para você ter uma ideia, Vera e Muniz, só haviam 27 milhões de reais pela prevenção a desastres para todos, para a manutenção de todas as obras e novas obras que pudessem ter a intenção do governo federal de fazer. Obviamente que isso não dá para fazer quase nada. O presidente Lula, com a transição e aqui com todo o apoio do Congresso, nós alteramos os valores, se ampliou para 150 milhões de reais, que ainda é pouco diante da necessidade e desse novo normal, como eu tenho dito, mas agora, já no primeiro orçamento, Muniz, do governo do presidente Lula, já foram mais de 650 milhões de reais, fora a seleção do novo PAC, que nós faremos já no dia 8
o anúncio das obras de contenção de encostas já, e aqui eu já anuncio antecipadamente que o Rio Grande do Sul estará contemplado com obras de contenção de encostas que serão anunciados no próximo dia 8. E é isso que você tem dito, Muniz. A gente tem participado muito de diálogos, inclusive em diálogos internacionais, sobre o tema da prevenção. Essa é uma nova realidade. O mundo precisa, as cidades precisam estar adaptadas, elas precisam ser mais resilientes diante desse cenário, que esse cenário é um novo normal, chegou para ficar, e a gente, obviamente, precisa adotar de infraestrutura as nossas cidades para que elas possam estar preparadas para esses eventos climáticos. Ô, ministro, uma das rubricas que estão sendo acionadas agora para destinar recursos ao Rio Grande do Sul é o Minha Casa Minha Vida Calamidade. Queria que o senhor explicasse que modalidade de financiamento habitacional é essa, se é para quem perdeu tudo e em que condições, e se há nesta modalidade de construção do Minha Casa Minha Vida uma preocupação em não haver construções em áreas que podem estar mais sujeitas a esse tipo de intempérie. Sem dúvida. E é importante que se diga, Vera, aqui naquele último acontecimento que aconteceu no ano passado, quando nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, junto com o vice-presidente Alckmin, por determinação do presidente Lula, acompanhado do ministro, com o ministro Paulo Pimenta, nós já destinamos ao Rio Grande do Sul 1.686 novas unidades habitacionais só no Minha Casa Minha Vida Calamidade. E um detalhe importante, Vera, antes, no Ministério das Cidades, no Minha Casa Minha Vida, não existia o Minha Casa Minha Vida Rural Calamidade. Diante do que nós vimos em diversas cidades pelo Rio Grande do Sul, nós criamos essa nova modalidade, e nessa modalidade já foram destinadas 600 unidades habitacionais para o Minha Casa Minha Vida Rural Calamidade, só no Rio Grande do Sul. Então, são ações como essa que a gente precisa agir de maneira rápida. Obviamente, vocês sabem que essas unidades habitacionais nós fazemos em convênios ou com o governo de estado ou com prefeituras, mas isso tudo é analisado, os projetos são analisados, as prefeituras e o governo de estados apresentam para nós, e obviamente essas casas não podem ser construídas em áreas que sejam áreas de risco, como é isso que a gente está aqui debatendo e discutindo. Dessas 1.600 e poucas que foram anunciadas em setembro do ano passado, quando houve outra chuva muito forte, quantas já estão entregues? Ou seja, que as pessoas já receberam e já estão morando? Não, na verdade, Vera, nós destinamos, as casas para os municípios, e aí foram feitas várias unidades. Essas casas estão em construção pelos municípios, esse recurso já foi destinado, o recurso já está disponível para as prefeituras, e aí essas obras, em diversos deles, já estão em andamento, e nós estamos, obviamente, fazendo o acompanhamento disso, pedindo a agilidade das prefeituras para que elas sejam entregues o quanto antes a essas famílias que perderam essas unidades habitacionais. Apesar, Vera, que as famílias dentro do Minha Casa Minha Vida, quando você tem uma obra como essa, por exemplo, essas famílias têm por necessidade de ficar em aluguel social, As prefeituras têm que dar o aluguel social a essas famílias até que as casas estejam disponíveis para elas poderem morar. E o governo federal subsidia uma parte desse aluguel social também, não? Ou é dinheiro dos municípios? Essa é a participação dos municípios. O governo federal entra com todo o subsídio para a construção das casas, Isso é tudo responsabilidade do governo federal. Os municípios entram, os estados entram com aluguel social. Ministro, pensando nesse anúncio, nessa reunião que vai ter amanhã, os anúncios que estão por vir, a gente já tem alguma expectativa dos recursos que de fato vão ser anunciados? O que a gente pode esperar em termos de recursos daqui para frente a partir dessa tragédia que a gente está acompanhando agora? Muniz, no Brasil, nós temos duas seleções para a questão de prevenção a desastres. Nós temos a seleção, como eu disse a você, de encostas, de contenção de encosta e a de drenagem. Elas duas somadas, elas somam 6,4 bilhões de reais para o Brasil, Mas como eu já antecipo aqui a vocês, apesar de que, obviamente, o anúncio deve ser feito pelo presidente da República no dia 8, que o Rio Grande do Sul, já nessa primeira seleção de contenção de encostas, que o Rio Grande do Sul estará contemplado. E, bom, a gente viu no passado alguns problemas pelo fato de governadores e o presidente da República não serem do mesmo partido. Vezes, por exemplo, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi à Bahia, em casos de enchente como essa. Esse problema do governador não ser
um aliado do presidente, não se mostrou em nenhum momento. É isso, Muniz? Não, eu acho que o presidente tem sido muito claro conosco. Nós temos que tratar com quem o povo escolheu. Durante a eleição, a gente faz o debate político, a gente faz a disputa política, mas terminada a eleição, temos que todos trabalhar juntos. É o caso que a gente tem feito junto com o governador Eduardo Leite, desde a última vez que nós tivemos no Rio Grande do Sul, todo o suporte, nós temos dialogado com o governo do estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, para poder dar atenção respondendo às necessidades. Temos que trabalhar juntos, ainda mais no momento de uma tragédia como essa ou como aquela que aconteceu no ano passado. Tá certo. Muito obrigada pela sua atenção, ministro. Amanhã a gente vai acompanhar, noticiar e analisar aqui a visita dos senhores ao estado. Bom resto de feriado para o senhor. Eu que agradeço, Vera, Muniz. E uma última informação, Vera, que eu acho muito importante nessa questão da gente deixar as nossas cidades preparadas. O Ministério das Cidades está financiando 200 programas de plano, né, de redução de riscos nas cidades. Nós já iniciamos mapeando 20 cidades no ano passado, agora serão mais 60 cidades que nós vamos dar esses planos de redução de risco, no totalizando até 2026 200 planos. Com isso, a gente quer dar infraestrutura, mas também a gente quer deixar as cidades preparadas, né, para quando esses eventos climáticos acontecerem. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade, sempre à disposição sua, do Muniz, para que a gente possa esclarecer as informações para a nossa sociedade. Perfeito, muito obrigada por mais essas informações, então. Falamos, então, portanto, com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. É isso, Muniz, acho que com isso encerramos por aqui, mas você segue acompanhando aqui no Ponto Final os desdobramentos dessa crise e também os outros fatos importantes do dia. É isso, seguimos até às 8 horas da noite com as notícias de hoje. Obrigado, viu, Vera, pela parceria. É isso, esquecemos de programar uma musiquinha relativa ao Dia do Trabalho, mas hoje também é aniversário da morte do Belchior. E a gente não preparou, né? Eu acho que temos sim, viu, engatilhada. Julinha temos Castelo o Belchior, separou. Eu tinha Vamos preparado mais cedo, porque são 7 anos sem Belchior. E também falou bastante de questões sociais, inclusive nessa música, então acho que vale como música do Dia do Trabalho também. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos. É isso aí, Belchior. Hoje no Sala de Música, o João Marcelo Bosco, ele tocou uma do Milton e da Elisa. A Elisa também lançou muito o Belchior, inclusive cantando essa música. Muniz, até amanhã. É isso, até, Vera. Boa noite, tchau, até mais. Tchau, tchau.